Graça e paz, meu amigo, meu irmão. Eu quero compartilhar a segunda parte dessa ministração, que vão ser em 3 partes. Essa segunda, falando sobre viva a abundância que vem da parte de Deus. E quero usar o texto como base lá em Colossenses capítulo 2, versículo 3, que diz assim, nele, no nosso Senhor Jesus Cristo, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. É em Jesus Cristo que nós vamos encontrar verdadeiramente esses 2 tesouros, tanto a sabedoria como o conhecimento. No vídeo anterior nós falamos um pouquinho sobre Lucas 9, capítulo 9, versículos 10 ao 17, falando sobre a primeira multiplicação dos peixes. Aí nós vimos e detectamos 3 princípios dessa abundância. No vídeo anterior falei sobre o primeiro princípio, quando falei um pouquinho sobre aceite sua responsabilidade. Quando Jesus disse aos seus discípulos, dá-lhes vós mesmos para comer, dá-lhe vós mesmos. Eles aceitaram sua responsabilidade e aí fizeram parte de um milagre participativo de Deus. Existe o soberano, quando Deus não usa ou não necessita necessariamente da ação humana, e o participativo, onde Ele chama a nós para participar de um grande milagre, um grande momento de abundância, inclusive naquele texto nós detectamos. E o segundo princípio, quero compartilhar com você, também dentro desse texto diz, esteja disposto ao sacrifício. Esse é o segundo princípio. Primeiro, aceite a sua responsabilidade. Segundo, aceite ou esteja disposto ao sacrifício. Queridos, nada avança sem sacrifício, nada. Se nós somos no mundo empresarial, o mundo empresarial fala o seguinte, a fórmula que eles usam, nada há crescimento ou não há crescimento sem investimento. Não existe uma empresa que cresça sem investimento. No mundo espiritual, Jesus nos dá um exemplo lá em João 12, 24, e diz o seguinte, digo-lhes verdadeiramente que, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. E morrer aqui nos remete a abrir mãos dos nossos sonhos, muitas vezes. Abrir mão dos nossos bens, dos nossos projetos, até mesmo de atitudes egoístas, de sentimentos egoístas. Abrir mão, morrer, se nós não morrermos, se o grão não morrer, não cair na terra e não morrer, não dará fruto. E o Senhor nos chama para dar fruto, e fruto em abundância. Mas no texto de Lucas, que nós vemos na primeira multiplicação dos peixes, nós vemos aí a história de um rapaz que abriu mão dos seus 5 pães e dos 2 peixinhos que tinha. Ele poderia ter guardado esses 5 pães, ele podia ter guardado esses 2 peixinhos para a sua necessidade, até dos seus amigos. Imagine que havia ali uma multidão só de homens, 5.000, e havia fora as mulheres e as crianças, e ele abriu mão desses 5 pães e dos seus 2 peixinhos para beneficiar outros, crendo que Deus poderia fazer algo poderoso, e ele foi totalmente surpreendido com isso. Ele poderia ter pensado, mas que diferença faz verdadeiramente para uma multidão? Realmente, vamos pela lógica, 5 pães para 2 peixes para mais de 5.000 pessoas não ia fazer diferença nenhuma. Mas ele resolveu dividir isso, Ele resolveu dividir mesmo aquele pouquinho que ele tinha, talvez até passando um pouco mais necessidade, mas dividiu, sacrificou aquilo que tinha em benefício de outros. Graças a Deus que ele não pensou dessa forma, de ter segurado para si, e ele resolveu dividir. Queridos, nós podemos detectar ali um princípio que Jesus está nos ensinando. Quanto maior o sacrifício, maior o poder da multiplicação. O rapaz sacrificou o que tinha e ele viveu um grande milagre, aconteceu um grande milagre. 5.000 homens, fora mulheres e crianças, foram alimentados e ainda sobrou 12 cestos cheios de alimento. Que coisa linda! Aceitar a sua responsabilidade nesse princípio que nós estamos conversando, estamos falando, não é o bastante, amado.
para viver a abundância de Deus. Você também precisa, como eu preciso, estar disposto a sacrificar. E quando estava pensando, meditando sobre isso, lembrei até do chamado, né, que o Senhor me fez em relação a abrir mão de 25 anos de representante comercial, uma boa estabilidade, né, profissional, e trabalhar integralmente na obra, pensando até na questão financeira e outras coisas. Mas o Senhor me chamou, eu abri mão disso e tenho vivido a abundância de Deus, né, e tenho vivido realmente na dependência de Deus. E tem sido muito gostoso viver esse tempo, experimentando a abundância que vem da parte de Deus. Eu creio que são isso. Sacrifícios, na verdade, amados, são escolhas de fé. Nada mais do que isso. Nem sempre as pessoas entendem essas decisões. Eu quero fazer uma pergunta para você. Você está disposto a sacrificar parte daquilo que Deus te deu em benefício de outro? Ou mesmo da própria obra e do reino de Deus? Seja dons, seja um tempo para servir, seja até recursos. Você está disposto a isso? A sacrificar um pouquinho disso? A vida que tem o princípio da ordem, amados, é porque a ordem precede a abundância, perceba, precede a abundância. Nem sempre é previsível, como nesse caso do jovem, desse rapaz, nem mesmo é segura, mas é aquela que os requisitos para a abundância estão presentes. Os requisitos que é o sacrifício, é assumir a sua responsabilidade. Não esqueça, amado, o rapaz viveu o milagre quando sacrificou o que era seu em favor de outras pessoas. Respondeu ao chamado de Jesus naquele momento. Ele experimentou a abundância. Que grande lição esse rapaz nos deixou. Eu quero deixar essa meditação. Pense sobre isso, né? E você possa ser alvo da abundância de Deus. O sacrifício faz parte para poder experimentar e viver essa abundância. Que Deus te abençoe, medite sobre isso. E no próximo vídeo teremos o terceiro princípio extraído dessa passagem de Lucas. Fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém?